E o sumo sacerdote tem uma função, dentre outras, a mais nobre e específica, como uma função principal, qual? Apontar um cordeiro para ser imolado. Essa era uma das, talvez a mais importante. Ele apontava um cordeiro para ser imolado. O que era isso? Uma vez por mês, o sumo sacerdote oferecia um cordeiro como uma oferta pelos pecados de toda a nação. Era o sumo sacerdote que fazia isso. Então vamos lá, que lindo isso. E naquele dia, naquele grande dia, todas essas peças se juntaram. E aquilo produziu algo tão precioso e tão maravilhoso, que eu imagino que houve ali uma festa nos céus. Vai desenhando comigo esse cenário, vai imaginando esse cenário. É um rio, gente, como qualquer outro rio. E ele não é grande não, ele não é largo. Eu tive o privilégio de ir lá. É um rio, normal. Talvez nos momentos que a gente viu ele, da largura desse rio, entre essa parede e a outra, mais ou menos isso. E é um rio que passa por lá. Vai imaginando esse cenário. Eu imagino festa nos céus, a maior alegria na terra, a revelação do Filho de Deus. Para quê? Para mim e para a tua salvação, para a salvação dos homens. Meu Deus, sabe por quê, irmão? Porque eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Sabe o que está dizendo? Eu vim para que vocês me tenham. Eu vim para que vocês me tenham, porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quando João vê Jesus chegando, aquele que até então era seu primo, João aponta o dedo. João assume o seu lugar de sumo sacerdote e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Olha que maravilhoso isso. Jesus chega para ser batizado, e João diz: que seja eu batizado por você. Jesus disse: não, me batiza você, pois convém que se cumpra o que foi escrito. Jesus está dizendo para João, Adriano: João, você é o sumo sacerdote. Uau! João, você é o sumo sacerdote, e eu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, isso é fantástico, é simples. Quantas vezes a gente já ouviu isso? É João dizendo para ele: João, você, esse lugar é teu, você é o sumo sacerdote, e eu sou o Cordeiro de Deus. Meu Deus. E a gente vê, né? Dá para imaginar, continua viajando comigo aí desce o Espírito Santo como forma de pomba, né? Descendo sobre Jesus, hein? Né? E assim, e por que uma pomba? Entre tantas outras coisas, pomba era o sacrifício onde todas aquelas famílias que tinham menos condição podiam oferecer. Sabe o que eu vejo? Sabe, não foi pode ter vários outros sentidos, pode ter vários outros, Deus sabe, e a gente não sabe, mas Deus escolheu a pomba para quê? Para simbolizar o Espírito Santo, para dizer uma forma que eu incluo todo mundo, eu incluo todas as famílias da terra, porque quem tinha um boi dava um boi, quem tinha isso dava isso, quem não tinha dava uma pomba. Quem não tinha nada para dar, Maíra, dava uma pomba, caçava uma pomba lá, que o próprio Senhor deixou à disposição, e para se cumprir aquilo, é Deus incluindo todas as famílias da terra. Glória a Deus. Meu irmão, dá para imaginar os céus daquele dia, dá para imaginar, sabe, aquele ambiente daquele dia. Dá para imaginar o que foi gerado ali. Dá para imaginar a glória de Deus naquele lugar. Eu acho que eu dava tudo para estar lá, para ver um negócio desse. Tudo está lá para ver isso acontecendo. E hoje mais maravilhoso ainda, com entendimento, porque quantas pessoas estavam lá que não estavam entendendo nada.
Quantos poderiam estar lá e às vezes não estavam entendendo, mas alguns talvez estavam, eu não sei. E quando Jesus entra naquela água, sabe, quando ele está prestes a ser batizado, veio uma voz do céu e disse, uma voz vinda dos céus: este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, a ele ouvi. Glória a Deus. Irmão, fazia muitos anos, faziam 400 anos que Israel não tinha uma relação com Deus. Faziam 400 anos que muito menos Israel tinha uma voz de Deus. Fazia 400 anos, Mateus, que Israel não tinha uma experiência com a voz de Deus. E essa voz soou, sabe, penso que não foi confundida com nada. Esse é o meu filho amado. Aleluia. Jesus foi ser batizado, né? Jesus foi batizado, e Jesus foi ser batizado como todo mundo estava sendo batizado. Isso mostra a humanidade do nosso Senhor, como todos estavam sendo batizados. E agora Jesus passa a ser não mais um anônimo, Jesus passa a ser não mais um entre todos. Agora Jesus era aclamado, as nações o buscavam, ele não transitava de uma forma muito tranquila, as multidões o cercavam, né? E por quê? Porque viram aquilo tudo. E imagina as redes sociais, né? Se tivesse, como que não seria naquele dia, né? Então vinha gente da Judéia, vinha os romanos, vinha gente de tudo quanto é lugar e perguntava: quem que é esse? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara aí? João até que falou dele. Quem é esse cara? Se fosse hoje, estava lá, né? Dando Google, né? Jesus de Nazaré. Puxando o Instagram dele, né? Para ver quem é, né? Jesus de Nazaré. Se fosse hoje, né? Mas ficavam perguntando: quem que é esse cara? Agora Jesus era famoso. Agora Jesus era conhecido. Agora Jesus era a figura mais popular. Agora João vai dando lugar, João preparou o caminho, e João vai dando lugar para Jesus, o Filho de Deus. E o que acontece? Vamos lá, vamos seguir. E o que acontece, Pablo? Jesus saiu e foi fazer milagres? Jesus saiu e já foi curar? Jesus saiu e já foi palestrar, ministrar, pregar? Não. A gente sabe, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Poxa, mas depois disso tudo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Além de ir para o deserto, ainda ser tentado pelo diabo. Que negócio é esse, meu? É uma coisa assim, né? Depois de tudo que aconteceu, agora Deus vai e esconde Jesus. O Senhor promoveu Jesus, e agora o próprio Senhor esconde Jesus. Mas ele foi escondido. E Deus faz isso com a gente. Pega isso para ti. Deus faz isso com a gente. Para quê? Para a gente ser forjado, para a gente aprender a esperar o tempo certo. Eu tenho convicção que todos nós temos algo para ser forjado e preparado. Aí o Senhor faz isso com a gente. Ele nos prepara, Ele nos forja. Sabe para quê? Até para a gente mesmo conhecer a nós mesmos. Vamos voltar para o texto. Aprende a esperar. Aprende a esperar se Deus está te escondendo, tá? Vamos voltar para o texto. Meu irmão, Deus te promove, mas depois Deus te esconde. São os processos de Deus. São os propósitos de Deus, processos executados em nós, para quê? Para estabelecer fundamento, para estabelecer dependência, para estabelecer convicção, para a gente mesmo conhecer o nosso coração. Pega isso como para ti. Muitas vezes o Senhor nos esconde e põe a gente esperar para a gente mesmo poder nos conhecer e conhecer o nosso coração. Todos nós queremos ser vistos.
Todos nós, se a gente recebe algo ou tem alguma coisa positiva na vida, todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos ser reconhecidos. Não adianta. Todos nós, em alguma medida, queremos e necessitamos disso, de reconhecimento. Penso que se o Senhor mesmo não fizesse isso naquele momento, e naquele momento Jesus ia se tornar talvez o produto mais consumido daqueles dias, da religião daqueles dias. Até porque Israel, e o Senhor fugia disso por quantas vezes, e a Bíblia mostra isso. Ele fugia disso por quê? Porque Israel tinha os seus anseios geopolíticos. Israel tinha os seus anseios geopolíticos. Mas o reino de Deus não atende somente essas necessidades humanas. O reino de Deus não atende às necessidades humanas. Deus tem algo maior, superior, que eu e você às vezes não conseguimos ver e enxergar, ou almejar de uma forma tão clara e tão eficiente. O reino dos céus está ligado às coisas da terra, não está ligado à agenda dos céus. Então Jesus veio o quê? Mostrar e treinar o meu e seu coração. Esse lugar onde o Senhor leva ele por 40 dias é para mostrar para mim e para mostrar que até ele mesmo passou por isso como filho de Deus, para treinar o meu coração, para saber por qual estrada eu devo caminhar, para me ter convicção dessa proposta. Deus é soberano, Ele é soberano, e o Espírito Santo venta, Ele sopra aonde Ele quer, Olha isso, seja onde for, o diabo usou o que para tentar Jesus? A Bíblia. O diabo não usou a Bíblia do diabo. O diabo usa a Bíblia, mas de forma o quê? Distorcida, sabe? De forma distorcida para quê? Para pegar alguém. E é assim. O diabo trabalha na forma do engano. O diabo trabalha na forma do cansaço. O diabo pode atingir a gente e tocar na gente distorcendo. O diabo pode tocar na gente colocando dúvidas. O diabo pode tocar na gente de uma forma colocando que desânimo. O diabo pode tocar na gente, influenciar a gente. Eu quero falar isso para fechar isso um pouco mais adiante, colocando que questionamento com coisas que não precisavam ser questionadas. O diabo desanima a gente colocando dúvidas, e principalmente se ele achar em nós algum tipo de desânimo. O diabo não trafega somente pela via da mentira. O diabo trafega também não trafega por caminhos escancarados. Ele não aparece para ti, para mim, para ti como o diabo. Ele não aparece. A maior estratégia dele, o que? É essa rota do desânimo, a rota do engano, a rota da vaidade, talvez um pouco de verdade, mas um pouco de sofisma, um pouco de soberba, um pouco de ambição, um pouco de prosperidade, um pouco de triunfalismo. É ali que ele vai se estabelecendo. O diabo propôs para Jesus: você vai ser famoso, você vai ser conhecido. Olha isso, tudo isso eu te darei. Sobe aqui comigo do alto desse monte. Se me adorares, tudo isso eu te darei. Meu irmão, cuidado com o que a gente deseja. Esse é o cuidado que temos de ter, porque às vezes tem coisas que só o diabo pode nos dar. Às vezes tem coisas que o diabo pode nos dar, mas o nosso Deus, o nosso Pai, pelo menos naquele momento, Ele não vai nos dar. Forte essa palavra. Às vezes a gente almeja coisas, e às vezes a gente quer ter coisas que só o diabo pode nos atender. Deus não, e o Pai muito menos. O Pai também não. Como a gente disse, deserto é um lugar de aprender, deserto é um lugar de depender, deserto é um lugar de sacrificar, deserto é um lugar de crescer, deserto é um lugar de valorizar. Então não fique no sofrimento. Se você passa pelos desertos e as dificuldades,
dificuldades, porque eu tenho convicção que você passa também, não fica, vida é o azar, é lugar de crescer, é lugar de valorizar, porque tudo passa, e na hora que nós saímos de lá, a gente não esquecer daquilo que a gente aprendeu, a gente valorizar aquela dependência, aquilo que o Senhor fez, amém? Vamos continuar. Após Jesus ouvir de Deus que Ele é um Filho amado, Deus enviou Ele para lá. Uma paternidade verdadeira, uma paternidade intencional, promove construção do Filho. Nós falamos muito disso aqui nas últimas semanas. Deus nos mostra pelo Teu Filho, quem nos governa. Deus nos mostra por essa experiência do Teu Filho quem nos governa, se é o homem natural ou se é o homem espiritual. Eu quero aqui, para finalizar, se alinhar com a palavra, a mensagem de domingo passado. Esse homem espiritual, Paulo chama de homem interior. Esse homem interior precisa de governar. Afinal, nós construímos nossa vida conduzidos pelo quê? Pela visão que a gente tem das coisas, pelas nossas escolhas, pelo que fazemos. Assim nós conduzimos a nossa vida, pelas nossas escolhas, conduzimos a nossa vida e a vida dos nossos filhos pelas nossas escolhas. E Paulo vem depois e enaltece isso mais um pouco. Esse homem interior precisa de sobressair, ele precisa de ser alimentado. Nosso ser espiritual, nosso homem interior, só estará vivo com a influência do Senhor. A gente disse na semana passada, o pão de cada dia. O pão de cada dia, como o Henrique novamente orou aqui. Esse pão de cada dia que me fortalece, que me alimenta esse homem interior. Assim eu vou ser governado pela palavra. Assim eu vou ser governado pela voz de Deus. Assim eu vou ser governado e vou tomar a direção de Deus pela ação do Espírito Santo. Porque ao contrário disso, nós seremos governados pelo homem exterior, pelo homem natural, através do quê? Dos 5 sentidos. Olha o quanto que isso é esclarecedor. Aí nós seremos conduzidos pelo homem natural, e ele vai se perder, ele vai tomar decisões erradas, ele vai cair no engano do diabo, ele vai cair nas propostas de engano, ele vai perder cabeça, ele vai bater cabeça, ele vai se frustrar, ele não cumpre propósito, ele não cumpre propósito. E é fácil o inferno seduzir essa pessoa. É fácil o inferno prender essa pessoa. Meu irmão, isso é violento demais. Isso é violento demais. E uma grande parte, de nós, uma boa parte de nós, não vive isso e não entende isso. Não tem o discernimento disso, não sabe sobre isso. E continua da mesma forma, da forma que eram. Da forma o quê? Da forma sem ter passado pelo novo nascimento. João 3. Sem ter passado pelo novo nascimento.